E o plano de Deus para salvar o homem continua. Depois de ter feito a criação toda perfeita, em 6 dias, fez o homem a coroa da criação, a sua maior criação, a melhor criação, aquela que ele achou muito bom. Tudo era bom, mas Deus achou o homem muito bom, né? E ter colocado ele no jardim, com toda aquela vida estável e boa, o homem resolveu pecar, o homem usou da sua liberdade de forma equivocada, tomou uma decisão que não foi a melhor, tomou uma decisão que não foi aquela que gerou um bom resultado, né? Como a gente muitas vezes faz em nossas vidas. Mas o homem pecou e por pecar se distanciou de Deus. E ao se distanciar de Deus, a população foi crescendo, as coisas foram acontecendo com muita dor, sofrimento e a morte que permeava aquela comunidade, por assim dizer, aquela população, por assim dizer. A maldade se multiplicou demais e Deus chegou num ponto que resolveu colocar o seu plano de salvação em ação e achou e entendeu que estava numa situação extremamente ruim. Então Deus escolheu uma pessoa justa e boa, Noé. A Bíblia diz que Noé era justo e bom, né? E Deus escolheu Noé para salvar ele e a sua família e exterminar o resto da humanidade. Desta forma, Deus começou uma nova história e garantiu que a sua descendência, a descendência de Jesus teria a Noé, né? Noé teria Jesus por descendência, né? Então, garantiu de onde sairia a linhagem do Messias. E conseguiu garantir isso desta forma. Mas a questão da maldade, da dor e do sofrimento continua acontecendo. Várias pessoas nos nossos dias, têm escolhido viver longe de Deus e encontram e se deparam com maldade e se deparam com dor, com sofrimento e muitas vezes morte ou mortes, né? E o plano de Deus para salvar um homem e reestabelecer o seu reino começou então desta forma, escolhendo Noé, um homem justo e bom, para que dele saísse toda a descendência que chegaria até o Messias. A descendência de Jesus vem de Sem, filho de Noé, né? E depois, mais à frente, chega em Abraão, inicialmente chamado de Abrão, né? E dali a promessa que Deus faz a Abrão ainda, antes de mudar o seu nome, para que dele seriam... ele teria uma grande descendência, dele todas as famílias da terra serão benditas, e foram pelo sacrifício de Cristo na cruz, né, nos dando a salvação para poder viver, ter a vida eterna, né? E descendente então de Noé, Sem e Abraão, né? Temos Abraão, Isaque e Jacó. Esses 3 nomes são chamados os patriarcas da história de Israel. São os principais patriarcas da história de Israel, né? É muito comum a gente encontrar na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, algumas referências do tipo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Que são um trio ali que foi um trio forte e decisivo para que uma nova fase, por assim dizer, do plano de Deus para a salvação do homem entrasse em ação, entrasse na sua execução, né? Então é importante entender a história destes 3 patriarcas. Comentávamos na primeira lição sobre a importância de entender o Pentateuco.
Comentamos já sobre a questão do pecado, a criação perfeita, o pecado que tornou a criação imperfeita, né? E o plano de salvação que começou lá desde Gênesis 3,15, quando Deus disse à mulher que da descendência dela viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. E aí o plano de salvação já ficou ali evidenciado e aí vem se cumprindo. E alguma parte aqui do livro de Gênesis, a gente vai ver aqui as referências principais, as iniciais ali, a Abraão no capítulo 12, a Isaac no capítulo 21 de Gênesis e a Jacó no capítulo 25 de Gênesis. Né? Jacó vai ter os 12 filhos, aí tem a história de José, para terminar o livro de Gênesis, quer dizer, né? Terminar o livro de Gênesis, né? E aí as 12 famílias oriundas ali de Jacó. E aí começa já estruturada a história de Israel. Lá no Êxodo a gente já tem o tempo passado, né, e o povo já escravizado. E aí segue-se a libertação do povo do Egito. De forma que a promessa feita a Abraão, dentre as promessas feitas a Abraão, o final da promessa feita a Abraão, Deus falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o título da lição número 4 que vamos apresentar hoje. Essa lição é da revista Palavra e Vida. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Ela está disponível numa versão em PDF no site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixar a revista em formato digital, com o mesmo conteúdo dessa impressa, e estudar a lição conosco. Né? Essa revista, tem por tema Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias, e foi escrita pelo pastor Silvio César Cândido Soares. Essa é a edição de número 72 e estamos na lição 4. Né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quero agradecer aqui a Convenção Batista Fluminense que me mandou exemplares da revista, consegui adquirir junto à convenção, apesar de não estar no Rio de Janeiro, no local onde é distribuída essa revista, mas essa colaboração nos ajuda aí a apresentar e preparar e apresentar as lições da melhor maneira possível. Bom, o primeiro tópico da nossa lição, então, a ideia é estudar esses 3 patriarcas nessa lição número 4, Abraão, Isaac e Jacó. E aí a gente começa por Abraão. Abraão, que tem um título chamado o pai da fé. Lá em Gênesis 12, de 1 a 9, a gente vê o chamado de Deus a Abraão, Deus chamando a Abraão e lhe fazendo uma promessa. Gênesis 12, de 1 a 9, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, não era Abraão, era Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra.
Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Então aqui a gente tem a passagem de Gênesis, em Gênesis 12, que mostra a convocação de Abrão, né? Antes disso, tem os descendentes de Sem, como comentamos, Abrão é descendente de Sem, e aí vem os descendentes de Noé, de Sem, e a história da Torre de Babel, a confusão das línguas, e a gente chega então na questão da convocação de Abrão para essa grande missão, né? Partir de onde estava para uma terra nova, distante, e que era até ocupada ali pelos cananeus, né? E Deus lhe deu aquela terra para de lá fazer florescer, fazer surgir o seu povo escolhido. Abraão tinha uma fé notável. Ele é conhecido, como eu falei, como pai da fé. Ele acreditou em Deus, no que viu, no que ouviu, e dali partiu para cumprir o que ele recebeu de Deus. Veja, Abraão tinha 75 anos. A gente com 60, com 70 já está cansado, já não tem mais força, vigor para fazer as mesmas coisas, né? Pensa 2 vezes, 3, 4 ou 10 para fazer alguma coisa, mas Abraão não. Abraão resolveu confiar em Deus e seguir aquilo que Deus lhe falou. O nome Abrão significa pai exaltado. E mais tarde Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Ou seja, depois de ter feito como se diz, essa promessa, Deus mudou um pouco mais à frente o nome de Abrão para Abraão, né? Tá ali no versículo por volta do 9, 10 do versículo do capítulo 13, né? Aparece já, não, Abraão não, perdão, Abraão está mais para frente, né? Tem um pouco mais para frente que Deus muda o nome de Abraão. Abraão ainda continua no capítulo 16, 17 ainda é Abrão, né? E eu acho que aqui na circuncisão, no 17, o nome dele é trocado, né? Porquanto isso, achei, 17, versículo 5, Abraão, já não será o teu nome sim Abraão, porque por pai de numerosa nação te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. E aí, continua aí, está de novo reforçando aqui a questão da descendência de Abrão, que tornou-se Abraão, pai de multidões, porque dele sairia uma grande nação, porque dele toda a tribo de Israel descendeu, ok? A promessa feita por Deus à mulher, ainda no paraíso, no momento ali do pecado, ali da expulsão,
né? E de Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então essa promessa passou a ter ligação direta com Abraão, né? Então Noé, Abraão passam por no caminho, na descendência desta promessa. Atos 7, de 2 a 4, fala ali da questão da saída de Abrão da terra de Ur dos Caldeus, né? 7, 2 a 4, diz assim: então respondeu, varões, irmãos e pais, ouvis, ele cita, né? O Deus de glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu lhe mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E aí continua discorrendo a respeito disso aí, né? Então Deus tirou Abraão do ambiente pagão de Ur dos Caldeus para lhe fazer a promessa. E a promessa feita a Abraão, né, são duas promessas pessoais e uma universal, né? As promessas feitas a Abraão, está ali, Gênesis 12, de 1 a 3. Perdão, deixa eu voltar aqui em Gênesis 12. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro, ele estava dando uma terra a Abraão. De ti farei uma grande nação. Então estava prometendo que dele sairia uma nação. Uma promessa pessoal feita a Abrão, né? E a terceira, e aí essa é uma promessa universal, né? Abençoarei e te engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e te serão benditas todas as famílias da terra. Então é uma promessa universal a todas as famílias. Aqui uma outra tradução, a todas as nações seriam abençoadas. É interessante que tem um cântico aí que fala, e a gente tem que ter cuidado com esse negócio de promessas na Bíblia, porque muitas vezes as pessoas pegam uma promessa que Deus fez a uma pessoa específica num determinado momento e a promessa é para ele, né? E aí as pessoas querem usar essa promessa como sendo nossas e aplicar numa situação que não é o caso. Deus falou para Abraão que dele seria uma grande nação, não falou isso para mim, não falou para outras pessoas, né? Que os meus descendentes seriam incontáveis como as areias, as estrelas do céu, as areias do mar. Não, ele não falou isso para mim. Esta promessa não é para mim, não é para você. Pode ser até que ele fale alguma coisa assim para você ou para alguém, mas essa promessa foi feita a Abraão, né? O nome dele seria bendito. Então, dizer assim, Deus abençoa os que abençoam, amaldiçoa os que me amaldiçoam. Não, porque é promessa dele, não é promessa dele, foi promessa a Abraão. Claro que Deus cuida da gente, né? Mas essa promessa especificamente foi feita para Abraão. Então, cuidado quando alguém se apropria de alguma promessa para dizer que Deus está prometendo isso ou aquilo, vê qual o contexto daquela promessa. Bom, e aí o Redentor, prometido em Gênesis 3,15, viria então dessa nação de Abraão, né? E aí quando a gente vê lá em Mateus 1, Lucas 3, 23 a 34, Lucas 3, de 23 a 24, ele fala da genealogia. Mateus 1 também cita a descendência de Jesus como descendente de
a Abraão, né? E assim Deus chamou uma pessoa específica para começar, porque tudo tem que começar de um começo, né? O plano de salvação também começou de uma determinada pessoa, e foi de Abraão, foi de Noé, enfim, lá de trás, né? E Deus abençoou o mundo inteiro. Agora, tudo isso aconteceu por graça. Aconteceu porque Deus quis assim e não fez porque devia a alguém fazer, não fez porque estava em dívida com alguém. Isso não existe. Não existe Deus me dever alguma coisa. Eu sou devedor. Por mais que eu faça, eu sempre serei devedor e sempre ficarei devendo, né? Então, não vou ter condições de pagar, mas também não vou desistir de tentar melhorar, né? Vou tentar fazer as coisas que devo fazer da melhor maneira. Então, a graça de Deus. Tudo isso aconteceu por graça. As bênçãos da aliança emergiram totalmente da bondade de Deus. Foi por graça, foi de graça, um favor imerecido, né? E Abraão foi necessário para Abraão muita fé, né? Para que ele conseguisse responder a essa promessa. Porque Deus chega para Abraão com 75 anos, sua esposa era estéril, eu tenho a impressão que ela tinha uns 65 nessa época, e Deus fala que vai ter uma grande descendência. Ele não tinha filhos. Gênesis 11:30 diz ali, Sarai era estéril, não tinha filhos, né? E Abraão era velho, né? No Gênesis 12:4 eu li para vocês, ali tinha 75 anos quando saiu de Ara. Então, era complicado. Já era complicado ter fé no início da promessa. A coisa veio se cumprir, Gênesis 21, lá em Gênesis 21, de 1 a 3, a gente vê a promessa do filho começando a se cumprir com o nascimento de Isaac. Visitou o Senhor a Sara, como lhe disseram, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão, versículo 5, 100 anos, quando nasceu Isaque. Deus cumpriu. Só que 25 anos depois, Sara já tinha lá seus 90 anos, quando deu à luz a Isaque. Olha só, que coisa maravilhosa. A pergunta é, será que a gente teria uma fé para esperar com certeza em Deus por 25 anos ele cumprir uma promessa, né? É muito complicado. Por isso que Abraão, conhecido, intitulado pai da fé, né? Deus associa sempre bênção à obediência, né? Ele não descreveu como seria isso, né? Tanto é que no meio do caminho a gente vai ver ali Isaac, o filho da promessa, mas teve Ismael, o filho da escrava, uma precipitação de Sara, porque ela achou que a promessa não seria cumprida daquele jeito. Já vamos ver isso aí, né? Mas, com certeza, Abraão e Sara não como é que se diz? Ficaram surpresos da forma como Deus cumpriu a sua promessa, né? Isaac era o filho da promessa, a promessa de Deus cumprida, saindo do próprio ventre de Sara. Que coisa maravilhosa! E aí isso nos leva
ao segundo tópico, já comecei a adiantar, Isaac, o filho da promessa. Lá em Gênesis 21, eu li até o versículo 5, vou continuar a ler até o versículo 7. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E havia ali um problema grande, né? Abraão com 75 anos, Abrão ainda com 75 anos, Deus promete um filho, Sara com 65, estéril, não tinha tido filho nenhum. Aí, no meio do caminho, Sara resolve tentar resolver a situação por um costume que havia na época, que era pegar a escrava e dar ao marido para que a escrava desse um filho. Seria filho do seu marido, né? Mas era um jeito que acontecia lá. Agar, a escrava, fez isso, Abraão acabou se deitando com ela e concebeu a Ismael, e isso criou vários problemas dentro da casa de Abraão, né? Porque a escrava, ela afrontava Sara o tempo todo, né? A gente entende ali que Ismael foi uma precipitação de Sara. Ela talvez não, né? Certamente não teve tanta fé quanto deveria ter para esperar que acontecesse o que Deus iria fazer. Na realidade, Sara talvez tenha entendido que aquela era a forma, né, que iria acontecer, não sei, mas Ismael é conhecido então como filho da carne e Isaac é conhecido como filho da promessa, né? O nascimento de Isaac se deu de forma milagrosa, porque Sara era estéril e tinha 90 anos. Não é mais plausível uma mulher de 90 anos conceber, né? É complicado que isso aconteça. Então, praticamente foi um milagre, né? Foi um milagre, na verdade não foi praticamente, foi um milagre, porque Sara era estéril, né? E lembra muito a forma como Cristo nasceu, também por um milagre. A Virgem concebeu à luz ao filho, ok? Além disso, o nome que Sara deu a seu filho, Isaac, né, significa ele rir ou simplesmente riso. E faz referência a duas ideias ali. Ao riso da alegria de Sara em dar um filho ao seu marido, já era algo complicado, como eu disse, já tinha uma rixa entre a empregada, a escrava Agar e ela, porque a escrava conseguia dar filhos e ela não, né? Então já tinha uma rixa em cima disso e trouxe uma grande felicidade para Sara ela poder dar filhos ao seu marido. E há também a concepção do riso cético de Sara, quando Deus falou da promessa, ela, mas eu sou velha, como é que eu vou conceber? Né? Deu aquela risada no sentido de, não vai acontecer, não vai rolar. Né? Então tem alguns paralelos, né? Entre a história de Isaac e a história de Jesus. Primeiro, o nascimento, como eu disse, foi em milagre. Aí depois Deus pede a Abraão que leve Isaac para o monte, para o sacrifício, né? E aí em Gênesis 22, de 3 a 8, a gente tem essa história de Abraão levando Isaac para sacrificar, aquela situação totalmente desconfortável, e quando Isaac pergunta lá a Abraão, no versículo 8, 7, né, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E no versículo 8, Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E Deus proveu, naquele momento, um cordeirinho para o holocausto e proveu depois Jesus
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para o holocausto. E lá em Mateus 27, 22 e 23, a gente vê Pilatos tentando oferecer um bandido, Barrabás, para sacrificar no lugar de Jesus, para ter um sacrifício ali, para ter uma execução. O povo gostava de ver execução, morte, essas coisas, né? Não muito diferente do nosso povo, misericórdia, mas acontece. E o povo escolhe executar Jesus, né? Então, veja que esse é um grande paralelo ali, tanto na questão do sacrifício e do cordeiro para ser sacrificado, foi dado o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, né? E o cordeiro que foi sacrificado no lugar do mundo foi Cristo. Ele não teve cordeiro substituto, apesar de Pilatos ter tentado oferecer ao povo Barrabás. Bom, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú era o filho mais velho e Jacó o filho mais novo. Mais velho, mais novo, mas eram gêmeos, né? E era considerado mais velho para as questões de primogenitura naquela época, o que saía primeiro do ventre, né? E Esaú saiu primeiro do ventre e Jacó saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Saiu um e o outro lá segurando o calcanhar do irmão, né? Então, Esaú era o primogênito e era para que toda a descendência saísse de Esaú. Porém, lá em Gênesis 25, 23, e Gênesis 25 é o trecho que vai falar de Esaú e Jacó e do nascimento, né? No versículo 23 diz assim, Deus está falando para Raquel, esposa de Isaac, né? Isaac, de 40 anos, tomou por sua esposa Raquel, né? Rebeca, perdão, Raquel não, Rebeca, pensei numa coisa e falei outra. Rebeca. E aí, no versículo 23, Deus falando a Rebeca, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Era uma promessa, era uma previsão, era uma profecia, né, direta de Deus para Rebeca. E aconteceu que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. E por conta disso, ele desprezou a primogenitura e desprezou a promessa. Fez com que toda a nação saísse ou viesse a ser descendente de Jacó e não mais de Esaú. Por conta disso está essa promessa aqui. Vamos ler Gênesis 25, de 19 a 26, já introduz o próximo tópico, mas 29 a 34, antes, podemos ler de 29 a 34, né? Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecendo. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da minha primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Era uma coisa basicamente sagrada. Não podia fazer isso, quer dizer, olha, estou pouco me lixando com isso, né? E aí isso é cobrado mais tarde, quando o Isaac, está para morrer. Israel é o nome que Jacó vai ter depois. Quando Isaac está para morrer,
né? Então, que vai pegar a bênção da primogenitura, então Jacó passa à frente e pega a bênção da primogenitura. Isaac já não enxergava nada, a sua mãe a apoiou, né? E foi feita desta forma, ok? Então ele desprezou a sua primogenitura e com isso jogou fora toda a promessa de Deus. Será que a gente tem tratado com desprezo as promessas de Deus para a nossa vida? Será que a gente tem deixado de lado as coisas que Deus promete para nós? Ou a gente tem entendido, acatado, recebido, tomado posse das promessas? Não são todas da Bíblia, não. Aquelas que são feitas para a gente, né? Todas da Bíblia, que eu digo todas que estão escritas como um formato de promessa na Bíblia. Mas eu estou falando aquelas que são feitas para a gente, aquelas coisas que Deus nos promete. A gente tem desprezado ou a gente tem recebido e guardado. Bom, isso nos leva então ao terceiro tópico, Jacó, um príncipe com Deus. Gênesis 25, de 19 a 26, diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão e o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Ela que consultou porque eles estavam brigando ali na barriga, né? E respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que se desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Naquela época não tinha ultrassom, não dava para saber muito bem, né? E aquilo ali devia estar causando muita dor a Rebeca. Versículo 25. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelos, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Então, 40 anos casou, demorou 20 para ter filhos, teve filhos com 60 anos. E assim nasceu Jacó, o verdadeiro pai do povo escolhido, né? E dele, sim, ele teve 12 filhos, e os 12 filhos deram origem a 12 tribos. Teve mais umas meninas aí, mas naquela época não era contada, as 12 tribos eram só os homens, né? E Jacó é um modelo do caráter daquela nação, né? E a gente entende, vê o poder e a graça de Deus. O nome dele significa um suplantador, um enganador. Mas como assim Deus deu a descendência dele, fez a descendência dele sair de uma pessoa que tinha por nome enganador? Isso torna a gente meio confuso. A gente vê as coisas que ele faz, algumas... não, tranquilo, foi legal, foi bacana. Outras a gente, poxa, mas que coisa esquisita, né? Que confuso, né? Que decisão estranha, né? Por que Jacó foi tentar Esaú e comprar a primogenitura? Que coisa estranha, esquisita, né? Mas enfim, era o jeito dele. E a descendência veio de Jacó, não porque Jacó merecia, mas por graça. De novo, graça, né? A graça de Deus se manifestou na vida de Jacó, da maneira que ele teve os 12 filhos, e desses 12 filhos saiu uma grande nação. Tem um episódio bem interessante lá em Gênesis 32, do versículo 24 a 32, quando Jacó está atravessando o val de Jaboque,
né? E ele briga com Deus, né? E aí temos lá, 24, Gênesis 32, de 24 a 32, diz assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens e prevaleceste. De novo, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Não morreu. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, nesse episódio, a vida de Jacó foi transformada. Ele brigou com Deus, lutou com Deus. E o seu nome foi trocado para Israel, né? De enganador que ele era, ele passou a ser um campeão com Deus, que é o significado de Israel. Que mudança radical daquele que enganava, daquele que ludibriava os outros, para aquele agora que é um vencedor, um campeão com Deus, né? Às vezes a gente precisa ter esses tipos de lutas, não luta de brigar com Deus no sentido de ir contra o que ele quer, ou exigir dele algo que ele não disse que dava, ou algo assim. Mas esse esforço sobre-humano, né, para conseguir alguma coisa, para se esforçar para atingir um objetivo. Sabe, às vezes a gente tenta fazer as coisas, ou faz as coisas, ou se planeja para fazer as coisas, e o esforço que a gente precisa vai se tornando cada vez mais. Isso acontece muito na obra de Deus, né? A gente planeja, eu vou gravar uma aula por semana, fazer um canal aqui, e as coisas vão acontecendo e tornando aquilo mais cansativo, mais estressante, não porque seja cansativo fazer, mas porque às vezes aparecem muitos empecilhos, e a gente precisa acrescentar mais força, acrescentar mais esforço, acrescentar mais persistência, principalmente na nossa vida de oração. Colossenses 4:12 faz uma referência a esse tipo de esforço. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Né? Então, oração e persistência na oração. Será que a gente tem persistência na oração? Ou a gente ora uma vez, tá bom, acabou? Né? Precisamos orar com persistência, né? E precisamos também aprender que nós temos falhas, nós temos fraquezas, não somos perfeitos, às vezes somos errados até demais, né? E sofremos por causa dos nossos erros. Mas, apesar disso tudo, e apesar de Jacó ter muitos defeitos, tanto é que seu nome era algo que significava um enganador, apesar de todos os seus defeitos, Deus amava Jacó.
Apesar de eu ter defeitos muitos, Deus me ama. Apesar do pecador ser pecador, Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado. Deus não gosta do que eu faço que está errado. Deus não gosta das minhas ações e atitudes más. Ele condena, né? Ele não gosta, ele não aprova, mas ele ama o pecador. Né? Então, as coisas que eu faço muitas vezes me trazem sofrimento, mas Deus amou a Jacó da forma tão grande que pela graça fez sair dele uma grande nação. Pela graça ele teve a oportunidade de lutar com Deus e ter o seu caráter modificado. Deus não ama pessoas, Deus não ama as nossas falhas e pecados. Ele ama nós mesmos e oferece, pela sua graça, uma oportunidade de abandonarmos os erros do passado e sermos vitoriosos em sua companhia. Né? Então, persigamos nisso, né? Em deixar os nossos erros e os nossos problemas, as nossas características ruins no passado. Né? E persigamos em fazer a vontade de Deus e agradá-lo. Né? Para pensar e agir, sempre Deus condiciona a bênção à obediência. Obedeçamos a Deus sempre na nossa vida cristã, de forma incondicional, por mais difícil que pareça ser obedecer a Deus, vamos obedecer. Deus cumpriu sua promessa feita a Abraão, né? E por intermédio de Cristo, né, descendente de Abraão, todas as nações do mundo são abençoadas. Né? Abraão não apenas creu, mas Abraão creu, e Deus cumpriu a sua promessa, como está lá na Galeria dos Heróis da Fé, né? Gálatas 3, 6, 3:6. É o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Né? Então está falando aqui aos Gálatas, a Galeria dos Heróis da Fé é em outro lugar. Aos Gálatas, Paulo está usando o exemplo de Abraão, né, para falar da fé. E porque Abraão creu, a promessa foi cumprida. Se ele não cresce, a promessa poderia ter sido prejudicada e Deus teria que escolher outra pessoa, né, e fazer de outra forma o seu plano. Seu plano iria sair porque ele não deixa seus planos se frustrarem. Mas ele sabia, ele tinha presciência e sabia que Abraão teria esta fé. Né? O nome de Isaac significa riso, alegria de Sara, ou a parte cética, né? A desconfiança cética de que ela não daria a luz. Né? Deus sempre cumpre as suas promessas, por mais impossíveis que pareçam. Nada é impossível. Então, cuidado com as promessas que você lê na Bíblia, vê se não está num contexto específico pessoal, para alguém, ou também está no contexto, ou se ele é um contexto universal. Né? Onde eu puser a planta dos meus pés, aí possuirei, não é uma promessa para mim, é uma promessa feita a alguém em algum momento. Cuidado. Né? E outra coisa, a bênção, ela é por graça, de graça, pela graça. Deus não tem obrigação em nos dar nada. Não exija de Deus nada. Ele já te dá e já me dá demais. Né? E precisamos estar atentos a isso. Jacó, né? Com ele aprendemos a orar, né? Firmados nas promessas de Deus. E a luta de Jacó
né, deixou ele marcado e ele teve seu caráter modificado e ele mudou a sua compreensão acerca de Deus. Que Deus nos abençoe de tal maneira que consigamos ter o nosso caráter modificado, marcado e consigamos sempre alcançar uma melhor e mais profunda compreensão da pessoa de Deus. Que Deus nos abençoe.